e ainda não se perdoa que uma mulher bonita, de bem com o corpo e com o espelho, seja ao mesmo tempo independente, intelectual, inteligente e bem-sucedida enquanto escritora e cronista. É aí que dói em quem critica? Sim, eu acho que aí pode doer bastante. Embora, lá está, eu sou como sou, por acaso não tenho uma corcunda, não, ou seja, não sou horrorosa mas lá está, o ponto foi o aspecto físico, foi outra coisa ainda mais que achei mais triste mas pronto, foi uma parvoíce que se disse, mas que é a questão de quase não poder sorrir depois de ter passado por um caso de violência que é completamente absurdo, é o mito da vítima ideal, isso não existe. Procurar a vítima ideal tem de estar cabisbaixa. Um rosto. Exatamente, para quem passou por isso, como se desvalidando o que viveste. Exatamente. Mas aí podia ser por ser bonita, já houve escritoras que foi por ser supostamente feia, mas sempre na questão do aspecto físico, ou seja, é uma coisa de facto de que as mulheres escritoras não se estão a conseguir livrar, e eu espero que aconteça, que não demore muito para que consigam livrar-se disso. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Acabo de ler de enfiada o primeiro romance da minha entrevistada e fiquei agarrado desde a primeira página. Na verdade, desde o primeiro parágrafo, não só pela generosidade e coragem da autora em revelar, num registro de autoficção, a violência que sofreu e testemunhou durante uma boa parte da sua infância, como fiquei tomado pelo valor literário desta sua obra, com uma escrita limpa, aguçada, mordaz e nada moralista ou simplista, que vai ao osso e até ao sítio onde as coisas mais doem, ao mostrar as matizes do mal e de como a violência doméstica tem na intimidade de uma casa a sua armadilha perfeita, de onde tantas vezes parece não haver saída. Falo do romance de estreia Leme, da escritora Madalena Sá Fernandes, que já vai na 8ª edição, agora também editado no Brasil, e em setembro sairá também na Dinamarca e depois na Argentina. Ao que sei, Madalena fez de uma frase de Ernest Hemingway a faísca inicial para a escrita deste romance. A frase é esta: escreve de forma clara e limpa sobre o que dói. E Madalena soube fazê-lo de forma brilhante, para fechar de forma dura e clara o que dói, num livro que não é só sobre sombra, mas tem também muita luz, força, ousadia, cabeça erguida, esperança e alegria de viver. Um livro que nos recorda que a falha e a imperfeição faz parte da vida normal, da humanidade e do perfeito equilíbrio das coisas, e que o perfeccionismo extremo e obsessivo é a linguagem e a razão de um perfeito louco. Neste seu Leme, além de Hemingway, há várias outras citações de grandes nomes da literatura, como Virginia Woolf, Clarice Lispector ou Margaret Atwood. Mas há uma que me ficou em particular, precisamente a de Atwood, e que reverbera sobre uma realidade ainda muito expressiva no nosso país, onde a violência doméstica é ainda tão gritante e tantas vezes calada, apesar de ser um crime público desde 2000. A frase é esta: os homens têm medo de que as mulheres se riam deles. As mulheres têm medo de que os homens as matem. Vou querer falar sobre isto com a Madalena e sobre os padrões que se podem repetir nas vítimas nestes casos, o que acabou por acontecer consigo mais tarde. Mas há um mar de outros assuntos que quero falar com ela, como o facto de Madalena ter crescido entre as ondas e os livros, e que apesar dos momentos traumáticos, Madalena é desde pequena energética, solar, quase hiperativa, adepta do surf e do verão,
A própria guarda a ideia de que teve uma infância feliz, rodeada de amigos, de curiosidade, claro, e de uma vontade grande de viver. Madalena contou-me que no seu crescimento os livros estiveram sempre consigo, como grandes amigos. A sua mãe lia em todos os lugares e movimentos, o seu pai carregava pilhas de livros para as férias e inventava histórias para lhe contar na praia. A sua avó, uma das primeiras mulheres a estudar letras em Portugal, ensinou-a a amar as palavras, a olhar para a sua origem e a tratá-las com cuidado. Talvez por tudo isso, Madalena estudou línguas, literaturas e culturas e uma bolsa levou-a ao Rio de Janeiro. Era suposto ter ficado lá 4 meses, mas acabou por ficar 4 anos. E lá mergulhou na literatura brasileira, nas crónicas, no skate, na vida de improviso, na cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Foi no Brasil que Madalena terminou a licenciatura e também de lá que regressou em 2017. Nesse ano, com 23 anos, engravidou da primeira filha e no seguinte da segunda. Hoje é mãe orgulhosa de 2 meninas de 7 e 6 anos. Ela sorri. Madalena Sá Fernandes começou a publicar crónicas em 2020 no Jornal Público e em 2023 lançou o seu Leme pela Companhia das Letras. Um ano depois, em 2024, publicou Deriva, uma compilação das crónicas que permitiu, segundo Madalena, aliviar um pouco os ânimos depois de Leme e revelar um lado seu mais humorístico que também lhe agrada. E este seu jeito aparentemente leve de viver e a sua boa relação com o corpo e com o espelho, apesar dos temas pesados sobre os quais tem escrito, levaram-na recentemente a ser alvo de críticas machistas, inclusive de supostos críticos literários que teceram considerações sobre o seu aspecto físico, a forma como se veste e a descontração com que se apresenta nas suas redes sociais. Pessoas que julgam haver um só rosto para a violência doméstica e uma forma de estar triste e pesarosa na vida para todo o sempre depois disto. Como se o labor da alegria nos dias não fosse um trabalho maior, precioso e rotundamente intelectual. E sobre isto, Madalena chegou a comentar nas suas redes sociais: continuarei a escrever sobre o que eu quiser e não abdico do meu sorriso. Não abdiquei por todas as violências que sofri. Não vou abdicar por homens tristes, solitários, invejosos. Brava! Hoje Madalena vive no Estoril, perto do mar, claro, com as suas filhas. Está a fazer um mestrado em estudos comparatistas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e trabalha no seu próximo livro, para o qual recebeu uma bolsa da DG Lab. Madalena partilhou comigo também que a escrita passou a ser o seu centro e talvez o seu leme entre a maternidade, o cotidiano e os trabalhos paralelos. Esta conquista de horas de solidão é sempre difícil, desafiante e, diz a Madalena, quase clandestina. Vou querer falar sobre isto. E como muitos de nós, Madalena sente que escreve contra o relógio, contra o ruído, contra a dispersão e que cada parágrafo exige uma negociação com a vida prática. É por isso que valoriza tanto os intervalos de silêncio, os tais retiros improvisados. O seu caminho assim tem sido entre este equilíbrio entre o pessoal e o profissional, entre a maternidade e a solidão, entre o estudo académico e a literatura íntima, fragmentária, que Madalena vai construindo. E tem procurado transformar o que dói em linguagem e encontrar aí sobrevivência, literatura e, idealmente, beleza. A escrita para Madalena é mais do que cura, uma forma de se entender a si e aos outros. Recordo a frase de Clarice Lispector no seu último romance, Um Sopro de Vida. Há um livro em cada um de nós. Será? Bom, vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. É na sala de podcasts do Expresso onde estamos agora. Olá, Madalena Sá Fernandes, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Muito obrigada. Tão bonito isso. Obrigada por essa apresentação. Obrigado. Obrigado por teres vindo. Vamos conversar? Obrigada, eu estou muito contente. Também vamos sim. Vamos. 7 segundos. É quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades.
ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa, como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Então eu começo por este teu primeiro romance, Leme, e, segundo sei, há uma frase de Hemingway que te levou à escrita, que é: escreve de forma clara e limpa sobre o que dói. E eu pergunto se é esse o gatilho para a tua escrita, o que mais te tem movido a escrever literatura. Tentares fechar e suturar de forma dura e clara o que dói. Sim, foi sem dúvida o gatilho para a escrita do Leme, especificamente. Eu acho tua entrada para a literatura. Sim, bom, a minha entrada para a literatura, acho que como a maioria dos escritores, foi através da leitura, não é? Foi uma entrada como leitora e continua a ser, eu acho, o que eu faço a maior parte do tempo. Mais do que escrever é ler. E o que sempre me cativou e me fez ter vontade de escrever foi perceber a forma como as dores dos vários autores eram postas em palavras e perceber que também eu podia fazer o mesmo. No caso da escrita do Leme, eu estava a escrever outras coisas antes de escrever o Leme, estava a tentar escrever uma ficção absoluta, mas não me estava a relacionar, não estava a sentir aquele machado frio que corta, de que o Kafka fala, não é? Engraçado, tinha essa frase para te lançar. Sim. Reconheces-te, né, nessa metáfora? Reconheço e sobretudo reconheço quando não o estou a sentir. É muito evidente quando alguma coisa de artificial ou de plástico, estamos a fazer alguma coisa que não é verdadeira. E aqui, por verdadeira, não digo que tenha de ser necessariamente autobiográfico. Acho que pode haver muita verdade numa ficção. Que verdade é essa? A literatura vive de uma certa verdade? Escrever sobre a verdade? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer coisa que tem de ressoar em nós de forma profunda, e acho que é por isso que eu sempre li, e foi também isso que me fez ter vontade de escrever. No caso do Leme, de sim, seguir esse mote do Hemingway de traduzir a dor em palavras, de tentar dar um corpo, não é? Aquilo que estava muito desorganizado, tentar ordenar, de forma até um bocadinho irónica, aplicar o próprio. Há pouco falavas do perfeccionismo extremo e do perfeccionismo ser como disseste, uma característica de um louco, não é? E eu falo sobre isso também no Leme, até cito o Chesterton, que ele diz que o louco é aquele que perdeu tudo exceto a razão, ou seja, aquele que leva a razão ao seu mais alto nível. E por acaso, no caso do Leme, estava tudo tão desorganizado, eu acabei por aplicar o próprio método do perfeccionismo do Paulo, da figura do padrasto, para a escrita do Leme. Ou seja, eu tentei ser o mais perfeccionista e o mais detalhista possível para arrumar aquela bagunça de emoções e de memórias num livro. Portanto, acabei por ter um método também de perfeccionismo na escrita que me ajudou-me a arrumar este caos interior. E este livro, Leme, que te fez regressar à tua infância e início da adolescência, foi a última linha de sutura para as feridas do passado, para essas violências e traumas que viveste em casa? Sim, eu acho que foi a própria sutura. Eu falo sobre isso, não é? Acho que a própria escrita acabou por ser essa sutura. Foi a imagem que me ocorreu. Mas ou seja, a acrescentar à terapia, porque eu sei que antes desta escrita, desta história de autoficção, há um caminho de psicanálise também. E esta sutura começou na psicanálise? Sim, eu acho que começou na psicanálise, sem dúvida, como é próprio da psicanálise, em forma de pensamento livre e falar acerca das memórias. E acho que o próprio Leme espelha um bocadinho isso, não é? A própria estrutura do Leme acaba por ter uma ligação com a psicanálise.
E a psicanálise, assim como a literatura, acho que há muitos paralelismos, mas são formas de nós encontrarmos narrativas que nos permitam aguentar a angústia de existir e de estarmos aqui. E a angústia é essa comum a muitos de nós, a quase todos, não é? De cada um com as suas. E a forma como o ser humano sempre encontrou para lidar com essa angústia foi através de narrativas. No caso da psicanálise, uma narrativa sobre a própria vida, e no caso da literatura e da escrita, e no caso do Leme, foi isso que eu procurei fazer. Foi um processo até bastante parecido com o da psicanálise, embora eu acho que a literatura tenha as suas diferenças em relação à psicanálise. E este dispositivo do eu e de ser autobiográfico foi terapêutico e foi uma continuação do processo psicanalítico. Foi. Mas também foi uma maneira de tentar concretizar e tornar concreto e lutar contra uma certa abstração e massificação do sofrimento e tentar pô-lo o mais específico que consegui. E dar voz a um certo silêncio das vítimas, das mulheres que sofrem ou das crianças que sofrem isto. Dar voz através da literatura ao que viveste, mas ao que tantas mulheres e crianças vivem. Sim, eu quando... Com as armas da literatura, não é? Que ainda tem outro poder. Eu confesso que quando comecei a escrever o Leme não estava de todo a pensar num lado nem panfletário, nem da causa da violência doméstica, mas eu acho que depois também ironicamente acaba por acontecer que quando nós falamos de uma... No caso da violência doméstica isto é muito evidente, que quando nós falamos da nossa história, de uma vivência demasiado íntima e pessoal e que achamos que é irrepetível, como aquela frase do Tolstói que ele diz que todas as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Começa assim. Exatamente, o Ana Karenina. Exatamente. E nós achamos que aquilo é só nosso, que no meu caso achava que aquilo era só meu, que era só a minha história muito específica, e depois o Leme acabou por me dar uma lição nesse sentido, porque não é só a minha história, claro que detalhes mudam, mas infelizmente é a história de facto milhares de mulheres, e agora olho para o livro até de outra maneira, porque era o meu silêncio, era o meu segredo. Mas não era só o meu silêncio e o meu segredo, é o silêncio e o segredo de milhares de mulheres e de crianças. E de crianças, exatamente. E portanto a literatura também sempre teve um papel muito grande em falar do que incomoda, do que é desagradável, do que é secreto, dessa coisa de vir perturbar a fachada da família feliz, que é uma construção social que nunca foi muito conveniente desarrumar, não é? E eu acho que a literatura sempre trabalhou muito com o segredo, sobretudo a literatura escrita por mulheres por uma razão histórica, não é? De haver uma constante necessidade de silenciar as mulheres neste campo, e isso ainda não está, infelizmente isso ainda não está ultrapassado. Ainda existe essa necessidade, essa força coletiva que trabalha para silenciar as mulheres nestes casos, e portanto o movimento tem de ser sempre o contrário, e a escrita deste livro acabou por entrar nesse movimento de falar e de uma certa denúncia. Tu dás conta nesse livro exatamente de como a sociedade não protege as vítimas. Aliás, contas como tantas vezes a polícia foi chamada à casa, à tua casa, à casa da narradora, e caiu naquela frase cansada: entre marido e mulher não se mete a colher. Ainda vivemos num país assim, que beneficia e está do lado do agressor e não da vítima ou das vítimas. Sim. E tu viveste isso na pele. Ainda vivemos num país assim, num mundo assim, e acho que é preciso, infelizmente é mesmo daqueles casos em que a luta tem mesmo de ser diária. Não podemos ceder nem 1 milímetro, e procuram sempre que cedamos aqui e ali, tentar policiar um discurso, tentar policiar um corpo, tentar policiar
qualquer coisa que parece muitas vezes irrisório, parece que há ali um verniz de uma certa normalidade, mas o que está por baixo, e por haver historicamente anos de silenciamentos, anos de abusos, anos de violência, é muito mais profundo do que isso. Portanto, não podemos ceder 1 milímetro, e é cansativo, não é? Ninguém queria estar aqui. E as vítimas estão frágeis e, portanto, nos momentos em que conseguem pedir ajuda, quando não há resposta, é devastador, não é? Sim, e eu acho que e sei, isto está a ser bastante falado, o que é bom. Ou seja, pelo menos estamos numa época em que começamos a falar mais sobre estes assuntos. Mas ainda assim, o que se ouve muitas vezes, e eu sei disto, é uma vergonha de partilhar que se viveu isto, como se... É aquela frase da Gisele Pelicot, não é? Que a vergonha tem de mudar de lado. O que acontece nos casos de abuso sexual, de violência sexual e nos casos de violência doméstica. As mulheres são ainda muito culpabilizadas. Super culpabilizadas. E uma mulher... ou seja, eu sou completamente a favor de que a mulher deve falar, deve denunciar, e acho que esse tem de ser o movimento. Mas eu também conheço e sei o medo e a culpa e a vergonha que esse movimento gera, e como é muito esquisito como pode passar a mulher, a vítima nesse caso, poder passar a sentir uma culpa muito maior do que eventualmente o agressor. É uma coisa como se... É difícil de explicar isto, mas isto existe. Eu tenho procurado escrever agora precisamente sobre isso. Sobre como é tudo tão minado, ficamos sem amor próprio, sem autoestima, e acreditamos mesmo que a culpa é nossa e que falar só piorará tudo. E infelizmente, e esse é o ponto que eu acho que ainda temos muito que melhorar, muitas vezes acaba por acontecer. Ou seja, esse medo de ser culpabilizado acaba por se traduzir em comentários de outras pessoas, agora com as redes sociais, em comentários nas redes sociais. Aquele clássico, mas o que é que ela fez para isso ter acontecido? Portanto, não é? a vítima sofre 2 vezes violência, não é? Sim. Quando é agredida e depois pelo olhar castrador da sociedade. Exatamente. E isso é o que eu acho que temos de continuar a trabalhar para que não aconteça, porque é mesmo uma dupla violência, um reviver da violência, e por isso muita gente não fala. Precisamente por essa vergonha, ainda hoje em dia. Está melhor, mas ainda hoje em dia. Tu, quando falas deste agressor, é muito interessante porque tu revelas as máscaras e humanizas. Portanto, o vilão tem vários contrastes, também tem gestos cuidadosos, também forra o caderno. É uma pessoa, não é? Apesar de agressora e violenta. E isto é confuso para quem está perto do agressor, não é? Confuso eventualmente também, e passa mais despercebido para quem está em redor, para a sociedade, não é? Porque vê uma série de gestos daquela pessoa noutros contextos e não há eventualmente uma pessoa bem sucedida, sofisticada, com boas maneiras à mesa, conceituada profissionalmente, era o caso deste agressor, e em casa, no contexto doméstico, era capaz da maior brutalidade, não é? Isto é confuso, não é? Estas duas caras. Sim. É a tal da ambivalência de que eu falo no livro, e que é um conceito introduzido por Freud e com o qual eu fiquei obcecada, porque pensei um conceito que traduz exatamente o que eu sinto neste caso. E a Virginia Woolf também foi apresentada ao conceito através da leitura de Freud. Ela fala nisso, da relação com o pai. Exatamente, num livro autobiográfico dela chamado Um Esboço do Passado, em que ela diz: finalmente eu percebi o que é que eu sinto em relação ao meu pai, que era um homem com acessos violentos, mas também para ela muito amoroso, e uma figura pela qual ela tinha muito amor e muito carinho, e ela tentava compreender como é que podia existir esse ódio tão profundo e esse amor tão profundo em relação ao mesmo objeto. E o Freud desmistifica isso com o conceito da ambivalência, que é precisamente isso, é precisamente a coexistência do amor
e do ódio, e de, como disseste, é uma pessoa, portanto é capaz dos dois sentimentos. Muitas vezes pessoas que passam por violência doméstica estão exatamente não há distância, não é? Não há distância do amor ao ódio, ou aquilo muda muito rapidamente. E vemos, ouvimos muitas vezes esse discurso da parte das vítimas que, quando desculpam ou quando justificam porque é que ficaram tanto tempo ao lado, precisamente porque ofereceu flores, porque depois pediu desculpa, porque depois disse: eu amo-te, eu fiz isso, desculpa, mas eu amo-te, e vamos jantar fora, ou seja, e um abraço, sei lá, depois de um espancamento, eventualmente. Sim, é muitas vezes pelos gestos, precisamente de carinho, porque as pessoas, uma das grandes questões, e aqui no caso do Leme, eu queria que o livro ficasse só no livro, depois claro que acabou por não acontecer, e como é um assunto que me diz respeito e que diz respeito a todos nós, é impossível para mim não falar sobre ele, a questão da violência doméstica. Mas muitas vezes em clubes ou em eventos as pessoas confundem e partem para o pessoal e dizem: mas porquê é que a tua mãe não saiu, etc, ou porquê é que as pessoas não saem, e é mesmo a explicação também está aí. Porquê é que as pessoas não saem? Muitas vezes há inúmeras razões, mas é sabido que muitas vezes é precisamente por haver esse lado amoroso, ternurento, carinhoso, por haver uma amnésia momentânea do resto, e a questão do vilão. As pessoas acham que a pessoa é só aquilo, que a pessoa é só aquelas violências, e esses vilões que são só maus são raríssimos. Os maiores vilões muitas vezes são pessoas extremamente sedutoras, que em público são muito que toda a gente gosta deles, carismáticos. O Harari, aquele escritor, falava sobre a falta de que não fazia sentido a personagem do Voldemort, do Harry Potter, porque ele dizia: mas como é que aquela figura que é só má e só horrorosa em todos os aspectos, físico, e não tem ali nada, como é que aquela figura tem tantos seguidores? Aquilo está mal feito. Tinha que ser ou bonito ou sedutor, ou tinha que ter, porque não existe o vilão que é só o mal. Isso é nos desenhos animados e na má ficção. Exatamente. Não é? Sim, na vida real é tudo mais confuso. Sim. E por isso tantos agressores passam por nós e não sabemos. Sim. Muitas vezes somos atraídos para eles até. Para essas situações, e para essas pessoas que são sedutoras, têm predicados. Sim. E manipuladoras também. Esta frase da Margaret Atwood, que eu sublinhei, e diz tudo sobre este tema que reverbera tanto ainda no nosso país, e que é uma violência, acima de tudo, uma violência de género. Os homens têm medo que as mulheres se riam deles. As mulheres têm medo de que os homens as matem. Sim, é muito forte. E aplicava-se, eu pus essa frase no Leme porque se aplicava perfeitamente ao maior medo daquela figura, que era de facto ser minimamente ridicularizado, ou seja, como se não pudéssemos rir dele, e acho que podemos rir de tudo e de qualquer coisa. E que é uma força, uma pequena rebeldia contra a opressão, não é? E tu, enquanto criança, ou a narradora enquanto criança, usava o humor, não é? Sim. O riso contra isso. É um bocadinho involuntário, não é? Assim, uma coisa que foge ao controle de figuras muito, muito opressivas, não é? Muito opressoras. O riso não se programa, não é? Uma coisa completamente quase animal. E tem um lado de liberdade. Tem um lado de liberdade, tem um lado assim animal que foge àquele controle, e muitas vezes é comum nas situações mais em que não podemos rir, serem situações que nos dão vontade de rir. Como nos funerais. Nos funerais, no meu caso aconteceu uma vez num concerto de música clássica super. Eu tive o maior ataque de riso da minha vida nesse concerto. Eu, por acaso, particularmente, sempre achei muita graça a esses ambientes em que é proibido rir, não é? Quer dizer,
dá mais vontade de rir. Mas voltando à frase, pondo as coisas dessa maneira é muito triste, não é? E é muito atual. Sim. É muito atual. Sim. E é para muito um homem aqui, não todo o homem, claro, mas Claro. enfim, nesse contexto, um homem não quer que se riam dele e uma mulher não quer ser morta. Acho muito forte essa ideia. É verdade. E estavas a falar dos inícios, dos arranques dos livros. O teu início é fortíssimo. A primeira, ficamos logo agarrados logo na primeira página e não largamos mais. E eu gostava de perceber como é que escreveste este livro. Se foi de jorro, se foi só abriste a comporta e foi um mar de memórias que trabalhaste, claro, ou não, ou levou muito tempo nesses regressos, nesses fragmentos de memórias, com muita edição, muito fazer a barba, digo eu, ao texto. Como foi o processo de escrita deste livro? Foi de jorro, foi assim, 2 anos que eu estive, que eu tinha, houve 2 anos em que eu decidi que queria escrever um livro. Que não era este ainda. E esse estava a demorar muito e não saía. E saía com alguma forma postiça? Exatamente. Esse tal. Esse, sim. E não estava ligada ao livro, nada fazia sentido. A escrita é muito difícil, não é? A literária, não é? Sim. E faltava-lhe a tal verdade. Sim. E depois quando então percebo que vai ser o leme e vamos a isto. Aí foi muito rápido, foi mesmo muito rápido para o tempo de um livro. Foi assim, acho que 4 meses, coisa assim mesmo, de uma rapidez. Também foi pegar nas memórias que eu já tinha e seguir sempre o tal mote do Hemingway e pô-las da forma mais clara. E ao mesmo tempo também aí fazendo outra vez o paralelismo com a psicanálise, à medida que me iam aparecendo eu ia escrevendo. E regressar a esses momentos de dor, foi voltar a sentir essa dor ou foi libertador? Foi as 2 coisas. Alguns deles estavam tão ou seja, eu lembrava-me deles tantas vezes e lembro-me deles tantas vezes e são tão formadores de quem eu sou e do que eu vivi, são traumáticos, lá está, que foi libertador, foi lá está, dar um corpo, dar uma forma, nomear. Foi bastante rápido e eficaz e de facto catártico nesse sentido. Outros que estavam mais escondidos, que me obrigaram a confrontar mais com o que de facto sentia, o que sinto, esses foram mais dolorosos e foi um livro que de facto foi não foi um passeio na praia a escrita, ou seja, obrigou-me a confrontar com muita coisa. Mas depois de escrito, sim, houve esse alívio, a ver se isto está aqui agora e é um objeto e ao mesmo tempo muito esquisito que uma coisa que eu queria muito fazer, que era escrever um livro, tenha de vir com essa certa fatura de ser, ok, é um livro, é um objetivo que eu tenho, mas é um livro que vai com todas as minhas dores e portanto é assim sempre ambivalente também essa questão. Se esse tal Paulo, esse agressor, ainda estivesse vivo, este livro era possível? Eu já pensei sobre isso e acho que não da mesma maneira. Bom, para já, pela própria história do livro, que começa precisamente com o velório do Paulo. Mas eu já pensei se apenas para escrever sobre o que vivi seria possível, se eu ainda teria medo, e honestamente não sei se seria, não sei se não teria ainda o medo infantil, se não sobreviveria, não faço ideia. Não sei mesmo. No outro dia perguntavam uma pessoa que não tinha lido o livro, perguntou como é que o Paulo tinha recebido o livro. Como é que foi a reação? E às vezes eu penso nisso. Como é que seria, não é? E não seria boa, de certeza. E já agora levas-me à pergunta: e a tua mãe? A minha mãe
Como é que ela aí recebeu o sim, livro? Como é que leu o livro? Pois aí sim temos o maior medo que eu tinha antes de quando acabei o livro, era a questão da minha mãe, dela ler, e a minha mãe foi incrível, disse uma frase que foi muito importante para mim e para todo este processo, que ela disse-me: é a tua história. Eu achei isto muito bonito, porque é verdade, é a minha história, a história daquela criança, mas ao mesmo tempo acho que requer uma enorme coragem e uma resolução grande interior da parte dela, porque sim, é a minha história, mas ela está bastante implicada, não é? E portanto achei um gesto mesmo de amor que ela teve para comigo. E hoje em dia ela gosta imenso do livro, vai às apresentações todas do livro. Sim. E ela gostou mesmo muito do livro, que é assim o mais curioso. Mas sim, é um grande exemplo para mim, e portanto fiquei muito feliz com isso. Até fico comovida sempre que falo disso, porque foi mesmo muito importante para mim. Sim. É comovente. Sim. É comovente ouvir isso. Eu agora, se calhar, desafiava-te a leres um excerto deste teu leme para mergulharmos um bocadinho no que lá vai e depois continuamos, pode ser? Claro que sim. Então, esse momento que escolheste é particularmente duro também, num pequeno gesto. Foi um dos primeiros que eu escrevi, porque Foi? era o que tinha a memória assim bastante forte. A minha mãe e eu tomávamos banho de imersão. Ela refugiava-se no banho. Levava livros, fumava, e quando acabava, a casa de banho era toda fumo do vapor e de cigarro. Estava quente e cheirava a Marlboro. Mas era um porto seguro. O banho era a minha mãe a ser dona do seu tempo. Eu imitava. Enchia a banheira e levava um livro. Ficava lá muito tempo, até ficar com as mãos de velha e ter de sair. Deixávamos cabelos no ralo. Dificilmente se percebia de quem eram os cabelos, porque estavam molhados e empapados. Uma mistura capilar convertida numa papa nojenta. Os cabelos no ralo eram uma afronta. Ele gritava muito por causa disso. Uma vez pegou nessa papa e levou-a até à mesa onde eu estava a comer. Ergueu os cabelos à minha frente a pingarem para cima do meu prato. Pareciam um bicho. Um dia de manhã, abri o armário da casa de banho para lavar os dentes. Reparei que a minha escova de cor-de-rosa estava envolta em cabelos empapados. Ele tinha pegado nos cabelos do ralo, enrolado-os cuidadosamente à volta das cerdas da minha escova de dentes. A da minha mãe estava igualmente cheia de cabelos. Será que ele separou cada fio e os agrupou de acordo com a tonalidade para depois os enrolar na respectiva escova? Ainda hoje me questiono. Fiquei tão enojada que passei esse dia com vômitos e mais de uma semana sem conseguir lavar os dentes. Aquela imagem repulsiva não me saía da cabeça. Depois destas investidas silenciosas, ele e eu agíamos como se nada fosse. Cruzávamos no corredor estreito e tínhamos conversas corriqueiras sem abordarmos o tema, numa espécie de eu sei que tu sabes que eu sei orgulhoso e infantil dos dois lados. Éramos os dois adultos ou os dois criança. Parecia que um de nós tinha de mudar para nos entendermos. Havia esta infantilização do Paulo, mas o mais comum era eu ser forçada, por ele ou pelas circunstâncias, a ser adulta. Estes ímpetos de agressividade passiva surtiam efeito. Depois disto, nunca mais saí da banheira sem verificar se o ralo estava desimpedido de cabelos. O Paulo infligia-nos medo para poder ter poder sobre as nossas ações. Mas só agora, ao fim destes anos e depois da morte dele, percebo isso. Eu imaginava que ele se regozijasse pela eficácia destes golpes cirúrgicos, como um vilão dos desenhos animados a esfregar as mãos. Mas o mais provável era que estes pequenos ataques não contribuíssem especialmente para apaziguar as suas angústias e até, a longo prazo, talvez as ampliassem. Eu pensava assim, e isto revelava a minha inclinação para o desculpar e diminuir a gravidade dos acontecimentos. Eis um detalhe acerca da memória. O que mais quero eliminar é o que vai ressoar para sempre e fazer-me companhia durante o resto da vida. Muitas são as manhãs em que pego na escova de dentes e me recordo dos cabelos enrolados. Porém, hoje, quando penso neste episódio, já não sinto nojo ou raiva. Já consigo até sorrir. Que bom. Um episódio horroroso dessa violência psicológica de que foste vítima. Mas que acaba desta maneira, esse capítulo. O livro também te ajudou a resolveres muitas destas memórias com o tal sorriso
Sim, Não? esta em particular eu já, lá está, já pensava nela com esse sorriso que nunca quis que se confundisse com condescendência, mas já era aqui uma apaziguação, sim, porque o que antes era aterrorizador, era assim mesmo um trauma, um nojo que eu sentia, um nojo, coisa impossível, uma dificuldade de lidar. Lá está o poder de certa forma relativizar e dar um tom humorístico e pensar na loucura de tudo aquilo e conseguir sorrir disso. Acho que é assim não foi intencional, mas acabou por acontecer. Ou seja, tirar o peso da situação. Largar carga. Exatamente. Tu disseste-me que, apesar dos momentos traumáticos, os vários que passaste durante essa fase, te recordas da tua infância como feliz. Sim. Porque teve outros tantos lados, nomeadamente outras vivências que tiveste com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó. Sim, como sim. é? É comum que nestes casos, e completamente compreensível, que nestes casos figuras assim consigam obliterar totalmente, como um eclipse, uma infância ou uma vida. Ou uma vida. Ou uma vida, sim, é assim, capaz de. E a longo prazo é o que acontece. É capaz de facto, tudo o que é bom, tudo o que é bonito. Fica minado, intoxicado com isso. Exatamente. Mas no meu caso, talvez porque aquele espaço era o espaço duro, era o espaço violento, era o espaço do medo. O que eu fiz foi sempre procurar os outros espaços e encontrar casa nos outros espaços, na rua, na praia, com os meus amigos, com os meus primos. Sou filha única e, portanto, à procura sempre desses irmãos espalhados e, portanto, tentar reduzir, sobretudo à medida que pude já ter mais essa independência, essa liberdade, tentar reduzir o tempo passado ali e consegui de facto que não contaminasse na totalidade os outros aspectos da minha vida. E por isso é que quando eu penso na minha infância, penso muito também em momentos muito felizes, em férias, em praia, em primos, em amigos, em tentar, de facto, não contaminou totalmente a minha alegria. E porque eu acho que muitas vezes estas figuras, e não só pessoas que exercem violência doméstica, vamos encontrando estas figuras ao longo da vida que não aguentam a alegria e que não desistem enquanto não sugam essa alegria. E acontece isso nos mais diversos contextos. Exatamente, e eu acho que o grande desafio e a grande proposta é não deixar que a roubem. E a alegria como resistência. A alegria como resistência. E como sobrevivência. Exatamente. Isso por exemplo, no Carnaval do Brasil é muito, muito bonito de ver, não é? Como é que um povo, neste caso, é uma violência completamente absurda durante séculos, um povo escravizado. Pobre. Sim. E é rachado, não é uma sociedade rachada. Exatamente, é o apesar de, é mesmo é a resistência da alegria, é a celebração da alegria e é como aquela música do Chico Buarque, não é? Do apesar de você, não é? Não deixar que, apesar de todos esses vocês, que a alegria se esgote. Eu acho que isso para mim é fundamental, é andar sempre atrás dela e não permitir que ninguém a tire. Tens essa resistência, a resistência da alegria? Sim, eu procuro tê-la. Também já a perdi, ou seja, já tive uma fase na minha vida em que ela foi embora e eu não quero mesmo repetir essa fase. É muito escuro esse lugar e portanto tenho trabalhado para a manter. A alegria, o espanto, a curiosidade, tudo isso. Tens um ponto de viragem na tua vida quando recebes uma bolsa de estudo. Houve várias hipóteses, não é? Mas acabas por ir para o Rio de Janeiro, no Brasil, onde foste estudar línguas, literaturas e culturas, e acabaste por ficar 4 anos. Não era esperado. Essa viagem, essa estadia transformou-te também? Até que ponto? Sim, eu acho que inicialmente foi uma fuga, foi assim uma necessidade de uma nova paisagem, uma paisagem longe de tudo o que tinha vivido.
longe da casa onde Sim, havia tal violência. E de tudo aquilo. Portanto, foi um gesto inicial de fuga e depois talvez de um certo adormecimento, como aquela frase do Feiticeiro de Oz, não é? Que ela diz: cuidado, se não posso, I can doze away the rest of my life here, quase amortecida, não é? Houve ali um período em que eu poderia ter acontecido ficar de facto o resto da vida ali, porque estava bem, estava meio amortecida, digamos, mas muito um período de uma grande descoberta, de uma grande alegria, lá está também, e de encontro com novas leituras, com novas pessoas, com uma liberdade absoluta que coincidiu então com o período da adolescência. Portanto, foi assim. Amortecida, não percebi. Ou seja, a ida para o Brasil amorteceu-te? Eu acho que foi um sentimento assim meio de... agora vejo isto hoje, não é? Na altura não estava com esta consciência. Mas acho que sim, acho que era uma maneira de estar meio adormecida, alienada quase. de um certo passado. Sim. Acho que sim. Acho que também é importante, é como o Rei Leão. Não é? Quando ele vai para... Adoro as tuas referências. É porque vai da grande intelectualidade aos desenhos animados e acho isso maravilhoso. Sim. Só adoro. Então diz Rei Leão. O Rei Leão, quando ele vai para a selva e é o Hakuna Matata, não é? Que é quando ele também sai, no caso dele, eu não me estou a comparar, no caso dele, o destino dele era ser rei e ele foge e vai dançar e cantar e comer insetos. Pronto, eu acho que não foi para isso que tu foste para o Brasil. Mas o Rio de Janeiro acabou por ser essa minha fase do Hakuna Matata, digamos assim. Olha, que é importante, eu acho também. Foi onde namoraste muito, eventualmente. Sim. Desenvolveste a escrita. Eu acho que é tudo importante também. Sim, se afirmar. Andava de skate para todo o lado. Que giro. Os meus dias eram passados entre pranchas, a prancha de surf e a prancha de skate. No Rio de Janeiro até foi mais o skate, andava mesmo de skate para todo lado. Fiquei fascinada com o skate enquanto meio de transporte, que é usado bastante lá para meio de transporte, e aquilo exige uma concentração e um equilíbrio. Eu depois faço até paralelismos entre isso e a escrita. Mas que paralelismo do skate com a literatura e com a escrita? A concentração absoluta e o equilíbrio, não é? O equilíbrio que é fundamental para qualquer escritor. O equilíbrio no movimento. Em movimento, exatamente. Uma atenção que é simultaneamente aos meus pés e àquele meio, mas ao mesmo tempo ao que rodeia, constante, não é? E acho que a atenção é a grande chave da escrita. Marie-Rita Yourcenar fala disso numa entrevista, que é fundamental estarmos atentos ao que está fora e ao que está dentro. Evidentemente é a grande chave de um escritor. Um escritor não pode estar desatento, nem deixar de ser curioso e com aquela atenção ao detalhe, ao que muita gente não vê, não é? Em si e nos outros. Exatamente. É quase fazer um trabalho laboratorial sobre nós e sobre o que nos rodeia o tempo inteiro. Eu acho que é isso. E no Brasil, mergulhaste na literatura brasileira? Sim. E também começaste a escrever mais. Foi lá que começaste a escrever no registro de crónicas? Sim, as crónicas vieram do Brasil. Publicavas onde? Não, eu não publicava em lado nenhum. Eu escrevia, eu acho que o escritor começa... Eu ainda durante muito tempo estava com a relutância de me auto-intitular escritora, mas de facto o escritor é quem escreve porque precisa de escrever, porque tem de escrever, porque é a maneira de lidar com o que lhe acontece, com o que pensa. E tu lá já escrevias sobre o cotidiano, sobre... Sim, eu sempre escrevi para mim, desde que deu. Inicialmente até escrevia poesia, depois comecei a escrever umas coisas, depois, quando entrei na faculdade comecei a escrever umas coisas mais labirínticas e mais assim, elipsadas, umas coisas mais densas e cheias de referências e mais a armar ao pingareiro. E depois, quando vou para o Brasil e conheço para já os professores na faculdade lá que tinham uma atitude de incentivar a escrita que eu nunca tinha conhecido na faculdade cá, porque eu lembro-me até e gostei muito de fazer o curso cá, aprendi imenso, conheci muitos escritores, muitas obras e
e deu-me ferramentas para pensar, mas a parte de escrever, não. Não. A parte de escrever. A menina não ouse. Não é para si. Há essa. Não se atiram as pessoas para. Não, e eu lembro-me de sentir que aquela coisa do o que é que vocês acham que vão escrever. Nós estávamos a estudar as grandes obras da literatura, Pois. não é? Portanto, o que é que nós temos aqui para acrescentar? Isso é o que inibe, não é? totalmente, uma inibição total. Eu acho que um bocadinho de inibição também não é grave. Acho que ter um bocadinho de a chamada noção, não é? Também não é mau às vezes, mas aquela inibição não é saudável para exigência, mas que deve conviver com a experiência. exatamente, e foi uma inibição de tal forma que eu fiquei completamente desacreditada de poder um dia publicar. Continuava a escrever, mas para mim eu achei que era impensável atrever-me a isso, ter esse gesto de atrevimento. E depois no Brasil, quando começo a ler cronistas brasileiros Como o Paulo Mendes Campos, como o Ruben Braga, como a própria Clarice, embora a Clarice seja o seu mundo próprio, mas mesmo as crónicas de Vinícius, e depois de autores mais contemporâneos, como muito mais desempoeirados e humorísticos, como o António Prata, que eu gostava muito também, e percebi, uau! E comecei a assinar a Folha de São Paulo, onde li alguns dos cronistas de lá, e percebi, ok, isto também dá para escrever como quem conversa, como quem... E eles lá falavam muito sobre crónica, eu ouvi-os dizer várias coisas, diziam que a crónica não é um discurso em cima do caixote, mas é um papo no meio-fio, é uma conversa no passeio, e eu achei isso muito interessante e isso tirou-me aquele peso todo, aquele lado engravatado pompa, exato, que me estava a inibir, e pensei, não, eu por aqui consigo, ou seja, se eu me despir totalmente também do próprio lado mais erudito e mais intelectual que eu estava a tentar na minha escrita, e se eu for para este caminho, também posso, se calhar. E achei que mais pelos outros que não iam levar tão a mal. E escrever, eu sei que tu pensas sobre isto, eu também vou refletindo. Escrever é sobre despir ou sobre vestir? Sim, eu falo sobre isso no Leme, não é? Porque é o Vargas Llosa que diz que é sobre vestir, num texto dele. E tu, o que é que achas? É sobre despir e revelar, desnudar o que está. Eu acho que acho que o Roland Barthes também fala disso, do striptease na página, não é? De nós irmos lentamente e indo despindo. Há um lado bastante erótico até na leitura e na escrita, não é? De revelar, mas não revelar tudo. Pois. Tapar quando é preciso tapar. Deixar ao leitor, à leitora, a imaginação. Sim. Ver o resto do corpo. Exatamente. Ou seja, eu acho que um despir não ser total... literal. Não, isso já não é boa literatura, pois não? Eu diria que em princípio não, porque eu acho que o mais bonito muitas vezes e o mais forte é precisamente o que nós estamos a pressentir que não foi dito. O que é a boa literatura, então, para ti? Essa é uma pergunta, eu fico sempre cheia de medo disso, porque acho que eu não gosto do bullying literário. Enquanto leitora, o que é que eu gosto de ler? O que é que para ti é boa literatura? Sim, o que é que para mim isso é melhor, porque a coisa do bullying literário eu fico sempre muito... Não. O que é boa, sim. O que é boa literatura? Tem que ter condimentos. Pode ter variadíssimos. Eu, por exemplo, agora ando a ler ensaios, muitas vezes ensaios até sobre coisas muito específicas, científicas quase, e eu acho aquilo excelente literatura, eu acho aquilo de uma poesia. Eu gosto muito desse livro que não tem uma forma muito definida. Um livro que não necessariamente é o romance, mas não necessariamente é poesia. Eu gosto desse livro que ondula por entre géneros. Já tive a minha fase de romance e gosto de romances, claro, e há grandes romances, mas neste momento estou um bocadinho cansada do romance tradicional. Acho que não me prende muito, não fico assim a ler já cá ver agora o que é que vai acontecer. Ou seja, aquela coisa quase da novela, do entretenimento, isso já não me tem prendido muito. Ultimamente tenho estado mais entre o ensaio e a poesia.
E portanto, mas Porque faz mais cócegas ao teu pensamento, à tua reflexão, porque te dá mais ferramentas para a tua própria escrita. sim, e porque mais do que a história, do que a historieta e tal, interessa-me muito aprender, ter imagens fortes, imagens que me agitem, que às vezes me façam ter vontade quase de me ajoelhar perante aquele pensamento, imagens inesperadas, coisas novas. Agrada-me muito, sim. Imagens inesperadas. Sim. Às vezes a revelarmos coisas que estão escondidas em nós, também nos surpreendemos. Achei muito curioso saber que fizeste psicanálise também à distância, no Brasil, frente ao mar, não é? E essas sessões de psicanálise na praia. E talvez por isso também com o teu psicanalista e depois neste teu leme usaste muitas metáforas relacionadas com o mar. Fala-me desta relação tão especial com a psicanálise. Eu acho que é um tema importante para quem escuta e que também foi rica para o pensamento, não é? Para arrumar e para o pensamento, mas também rica depois na tua literatura. Sim, é engraçado porque as imagens que mais me surgem são imagens marítimas ou imagens talvez até mais amplamente da natureza. Mas o mar, por ser um elemento que sempre fez parte da minha vida, fazia surf e havia ali um silêncio. Eu tinha um professor de surf que para mim eu considero quase um filósofo e assim, uma pessoa que era um pescador, uma pessoa de origens muito humildes, de uma zona muito pequenina de Portugal e muito isolada, e eu tinha ali aulas de surf com ele, que ele me falava das dificuldades dele, da vida, da dureza, do que era viver ali naquele sítio tão inóspito. E que me ensinava sobre as ondas. Lá está, aquilo que falávamos há pouco, do que é que eu gosto. Acho que não respondi conveniente ao que era boa literatura, mas pois. Acho que fugiste, todos nós temos conta. Sim. mas de facto é encontrar essa poesia inesperada muitas vezes, e a natureza convoca muito para isso. E este professor, quando vinha uma onda e ele explicava-me: olha, sabes que esta onda está em formação há dias e dias e vem, sei lá, do Atlântico Norte, não sei o quê. E aquilo era ao mesmo tempo científico, poético, forte, e depois eu surfava a onda, portanto ainda tinha esse lado. E aquilo sempre foi muito... Eu sempre achei uma grande poesia, por exemplo, nessa figura e nessa ligação que ele tinha com o mar. Essa é uma pessoa que, a falar do fundo do mar, nenhum poeta é capaz de falar tão bem como ele. Então a boa literatura pode ser encontrar a poesia inesperada até sobre o que dói? Eu acho que sim, precisamente sim. E tem muito a ver com sentirmos que uma coisa é nova. O Jorge Luís Borges dizia isso. Ele dizia: quando eu quero ler alguma coisa nova, vou ler os clássicos. Ou seja, quando sentirmos que uma coisa é nova, que não tem nada a ver com nova de novidade, tem a ver com novo, original, pouco visto, não é? Eu acho que a boa literatura, muitas vezes agora já é, por ser clássica, que já está muito vista, porque já foi muito repetida, mas eu acho que é sempre aquela que tem alguma coisa que nos parece simultaneamente profundamente novo e que nós conseguimos reconhecer ao mesmo tempo. Na sua origem. Exatamente. Uhum. E esse surfista filósofo da vida, das coisas, e o psicanalista que também surfava sobre vários pensamentos contigo, não é? Essa relação que para ti era especial, não era? Sim, eu tive bom, agora tenho um novo. Tive 3, não é? Psicanalistas, 3, uma relação muito especial. Eu refiro-me ao professor que sim, tu o professor referes no livro. Morreu, infelizmente, e foi assim fundamental para mim, e criava essas imagens, talvez, não sei se pela minha ligação com o mar, mas eram imagens marítimas, também porque muitas vezes a metáfora que eu trazia também tinha a ver com o mar, e acho que a violência doméstica puxa isso, que é a questão de uma pessoa sentir que vai
que não sabe nadar outra vez, que se vai afogar. Eu trazia muito estas metáforas. E quem estava ao leme era o agressor. Sim, por exemplo, podíamos ver assim, ou talvez vê-lo como, por exemplo, como o psicanalista me sugeriu, que é o agressor como uma âncora, como alguém a que... puxar para o fundo. Exatamente, ou que impede, porque o que as pessoas que muitas vezes passam por estas situações sentem, e o que eu senti, e provavelmente a minha mãe sentia, e tantas mulheres sentem, é esta incapacidade de nadar, e é como se o agressor fosse uma boia. E então é tipo, mas eu não vou conseguir nadar sem ele. Isso é uma contradição, não é? O Sim. agressor ser uma boia. Sim, mas a pessoa sente muitas vezes isso. Aliás, o que eu falo no lema é precisamente esse medo, como é que vai ser a vida sem esta pessoa que resolve tudo, que trata de tudo. Portanto, é essa boia, como é que se nada sozinha. É uma metáfora muito simples, mas bate certo. Como é que se nada sozinha depois de... É impossível, porque depois a própria pessoa faz acreditar que é impossível. Não dá. Que é essencial. É uma frase muito clássica dos agressores, que é: tu não és nada sem mim, não vais saber viver sem mim. E isso entra, de facto, a autoestima está de tal forma corroída que a pessoa acredita nisso. E então era essa imagem da boia. E depois, por exemplo, no meu caso, o psicanalista disse: já pensou que essa pessoa pode ser, pelo contrário, a âncora. Puxa para o fundo. Sim. E daí depois toda a metáfora do navio e do lema, etc. E lá ias tu às tantas com a prancha de surf. Sim, sim. Desbravar ondas. Bom, entretanto, voltas 4 anos depois para Portugal, onde tens as tuas 2 filhas. Começas a publicar crónicas no Jornal Público. E é 3 anos depois então que publicas o teu leme, que se revelou um fenómeno de vendas, não é? Vai na 8ª edição. Isto é obra, é algo muito incrível num mundo e num país também onde não se lê muito. Espantou-te também este sucesso logo ao primeiro romance? Sim, bastante. Claro que fiquei muito feliz porque queria ser lida, e acho que é também um desejo de um escritor, não é? Ser lido. Mas foi assim, superou de facto tudo o que eu pudesse imaginar. Mas fico feliz sobretudo disso, de estar a ser lida, e é uma grande alegria. E chegas a pessoas de muitas idades e perfis, não é? Sim, sim, a malta sim, muito nova. Sim. E malta muito mais velha também, e sim. isso também é de notar. Sim. As redes sociais, queria trazer para aqui as redes sociais, porque é onde também estás e onde comunicas e onde chegas também a muita gente, e onde a malta mais nova, os jovens dos 20 ou menos, vão buscar referências e se ligam aos novos autores. Por outro lado, as redes sociais podem ter um lado, e têm um lado menos bom, não é? Da desinformação, aliás, que retiram o tempo e a vontade de ler também, não é? Completamente. Portanto, como é que tu te relacionas com as redes sociais e como é que tu vês entre o palco de promoção de leitura e uma zona de desinformação, de alienação, de propagação do ódio? Sim, é um tema. Ainda ontem estava a escrever sobre isso, sobre, por exemplo, a questão do algoritmo, de como é profundamente perverso que o algoritmo, enquanto nós muitas vezes falamos do algoritmo quase como aquelas pessoas que falam do universo, não é? O que é que o universo está a conspirar a meu favor, ou o universo, como se as galáxias estivessem preocupadas. Há o sentido da vida e há o sentido do algoritmo. Exatamente, e falamos muitas vezes do algoritmo assim, quase, olha, que ele mostra e tal, uma coisa quase esotérica, mas o algoritmo é uma programação feita por 5 ou 6 pessoas em Silicon Valley, muito específica para prender a nossa atenção, pela disputa da nossa atenção, que é a grande disputa das redes sociais e o grande objetivo do algoritmo, focando precisamente em coisas cada vez mais velozes, em que tem o ódio como motor, não é? Ao mesmo tempo, o algoritmo nivela tudo por igual, é veloz,
mas nós esquecemos que há alguém que está a querer que nós vejamos aquilo por X tempo. É uma coisa, é profundamente manipulador e é de empresas que estão a lucrar profundamente com aquilo e que querem que a nossa atenção esteja naquilo. Portanto, alguém está a decidir onde é que a nossa atenção vai estar. Uma atenção treinada através desses algoritmos para ser cada vez mais estreita, para aguentar cada vez menos tempo os vídeos, não é? Sim, uma atenção de completamente peixe contrária à leitura. Pois. E ao tempo que se exige para a leitura. E portanto, claro que isto me preocupa muito, não só como leitora, ou seja, eu própria luto contra isto, contra esta captura feroz da nossa atenção, como escritora, não é? Como parece que há uma exigência de que seja tudo cada vez mais rápido, cada vez menos denso, e claro que isto preocupa. No entanto, acho que os livros vão ser sempre, não sei se vão ser sempre, porque há dias que estou mais otimista do que outros, mas são esse espaço da resistência, de uma atenção mais prolongada e de um pensamento, e onde nós podemos ser o nosso próprio algoritmo frente a uma estante e escolher onde é que queremos pousar a nossa atenção, porque isto trata-se tudo de onde é que nós estamos a pousar a nossa atenção, e nós temos um tempo tão limitado de vida, e o que estamos a escolher fazer com ele é scroll, ou seja, é deslizar entre imagens e vídeos de uma velocidade que não conseguimos agarrar nada. Também cais nesse... Com certeza, sim. Nessa armadilha? Caio e zango-me. Por exemplo, para escrever, o que é que a escrita exige? Exige tempo, exige a ausência de interrupção. O que é as redes sociais? As redes sociais deveria ser as redes interromperem a nossa vida, e de repente não, de repente a nossa vida é que está a interromper o que se está a passar nas redes. Isto já se inverteu de tal maneira. Mas tu, para escrever, tu arrumas o telemóvel, pões em modo off, como é que fazes? Agora o que tenho feito, de tal forma me apercebi do quanto isto canibaliza completamente o meu tempo, é pô-lo noutra divisão. É quase, eu fico zangada com ele. Mas se ele toca ou vibra? Ele não toca, o meu telefone não toca. Isto é... nunca toca, há anos que não toca. Quando perco, as pessoas dizem: posso-te ligar? Não vai acontecer nada. O meu telefone, o que não sei se é melhor ou pior. A minha geração, as minhas amigas e tal, normalmente ninguém tem som no telemóvel, e não sei se isso faz com que vamos menos ou mais. Porque quem sabe se não tocou. Exatamente. E por isso noutra divisão, que é para não teres a tentação, e depois tens de treinar a não ir lá. Sim. E como é que é a tua relação com as redes sociais também enquanto escritora? Também é um palco importante, não é? Sim, é assim, é muito... faz-me pensar bastante, porque claro que o principal para mim é escrever, é ler, e mas depois também é ser lida, claro. E agora, se eu tenho uma relação muito apaziguada com a coisa de publicitar excessivamente e tal, não tenho. Mas tu estás no TikTok e no Instagram. Sim, e tu tens muitos seguidores. Sim, no Instagram sim. No TikTok está a ser uma experiência, ainda não atinei, e não sei se algum dia atinarei com o tom, mas tenho muito, porque eu tenho curiosidade com o tema das redes sociais, tenho mesmo. E no Instagram tenho mais precisamente para divulgar o meu trabalho, para dizer onde é que vou estar, sobretudo isso. E uma ideia ambivalente de qual é o tom e quando é que é demais. Eu acho que todos nós estamos a refletir sobre isto. Sim, porque acaba por ser uma autopromoção um bocadinho feita em nome próprio, não é? Os autores, como é que os autores que admiramos lidariam com isto hoje em dia? E ao mesmo tempo não estás a tomar pulso da tua narrativa numa indústria que muitas vezes pode também não dirigir da melhor maneira a promoção dos livros, portanto, como é que é? Como é que refletes isso? Tenho refletido sim sobre isso, tenho escrito sobre isso, mas acho que em última análise de tudo o que se passa nas redes sociais, acho que já é muito raro encontrarmos alguém sem redes sociais, e de tudo o que se passa nas redes sociais, que já estamos todos ali naquele jogo. Acho que o que eu estou a fazer não estou a fazer mal nenhum. Estou a divulgar o meu livro, escrevi um livro, estou a divulgá-lo, e tem sido para isso que as tenho usado. Agora é isso, é não deixar que
as redes ocupem o principal de uma vida. Isso é o que está a acontecer e é o que torna tudo mais problemático, não é? A questão da própria linguagem das redes, da questão dos seguidores, tudo isso é muito tóxico. Sim, é um bocadinho. E não é tão evidente e tão fácil estarmos aliados à margem disso. Sim. Não, pois não. Não. E a questão de tudo estar nivelado, não é? Quer dizer, nós vemos as imagens mais horrorosas das coisas que estão a acontecer no mundo e logo a seguir, sei lá, um batido de fruta e está tudo no mesmo plano. E o que é que isso faz pela nossa forma de sentir? Eu acho que isto está a mudar radicalmente tudo. Isso já se falou muito, não é? Mas é um assunto que sim, que é impossível evitar hoje em dia falar sobre isso, sim. Entretanto, vimos muitos de nós nas redes sociais críticas dirigidas a ti, comentários desagradáveis ao teu aspecto físico e à forma como sorris, como te vestes e te apresentas precisamente nas redes sociais, que de acordo com um determinado crítico literário é dissonante, não combina, nas palavras dele, com a ideia de uma escritora séria que aborda os males do mundo, no caso a violência doméstica. Como é que este vídeo, este indivíduo e a crítica que ele fez te atravessou? Inicialmente foi uma grande perplexidade, porque acabou por tocar em pontos muito sensíveis da minha própria biografia, da minha própria história, no sentido de pessoas que eu até posso admirar intelectualmente e que têm uma grande bagagem intelectual, apresentarem, tentarem diminuir-me com base no aspecto físico ou numa postura, ou até mais de forma mais infeliz. Entretanto a pessoa também já se retratou, não é? Mas de forma mais infeliz, na alegria, no sorriso, na postura. E foi bastante doloroso nesse lado de eventualmente poder admirar por um lado e depois essa pessoa estar a criticar coisas alheias à escrita. Ao mesmo tempo, claro que me afetou também pelo lado do machismo que eu conheço toda a minha vida, e esse tipo de comentários, esse tipo de postura e de conversa, eu quase tenho um doutoramento nisso, ou seja, é-me tão familiar que ao mesmo tempo talvez também por isso dou ainda mais. Ou seja, que olhar machista, tu tens um doutoramento sobre? Não, estou a dizer porque cresci com uma figura também machista. Não estou a querer comparar os assuntos, mas só na questão no aspecto do machismo e da questão do físico e do reparar no físico e do tentar diminuir com base nisso. E também acho que no caso acho que há um movimento coletivo que constantemente tenta de uma forma ou de outra tecer comentários sobre o que uma mulher e uma escritora, e neste caso em particular uma mulher escritora, pode ou não pode fazer, ditar o que ela pode ou não pode vestir. E é muito triste que ainda se tenha de remar contrariamente a isso. Ou seja, porque é que nós ainda estamos aqui? E é preciso dizer outra vez, não é? Há aquela frase do André Gide que ele diz isto já foi dito, aquela coisa assim, isto já foi dito, mas como ninguém ouviu, é preciso dizer outra vez. E há muitas coisas como esta que precisam de ser repetidas. E é preciso dizer outra vez. É muito cansativo estar sempre a dizer, mas é preciso dizer outra vez. O machismo acontece muito no meio literário? Sim, historicamente é o que mais acontece, não é? Desde que as mulheres escrevem que têm que ouvir comentários relacionados à sua aparência, isso está comprovado, elas próprias escrevem sobre isso. George Eliot teve de escrever sobre o pseudónimo George Eliot, isso outros tempos, não é? Já não estamos nesses tempos, felizmente. As mulheres já ocupam um espaço muito mais, que foi muito batalhado para ocuparem no meio literário. Mas é o mesmo espaço dos homens no mercado literário em Portugal?
no caso? É assim, eu ouço muito dizer que não, mas talvez esteja com uma lente condicionada. Agora estou a falar só em termos de livros publicados e livrarias, mas por exemplo a minha editora publicou mais mulheres do que homens, agora nos últimos tempos, saiu recentemente. Em termos de publicação, sim. O que eu acho é que depois há estes ecos e estas vozes que continuam a existir, que são as tais, a tal areia, o tal pó que continua a cair da tentativa de silenciamento que sempre existiu em relação a mulheres que escrevem, de preconceito e de machismo. Eu acho que isso ainda existe muito. De validação ou não, não é? Portanto, isto pode estar ligado aos prémios, às críticas, às estrelas que se dá, a uma associação a temas femininos, a temas do íntimo, como se isso fosse menor. E eu lido muito com isso, quando isso são os temas. Historicamente, infelizmente, as mulheres estavam mais confinadas ao espaço doméstico e, portanto, falavam bastante sobre isso. Esta ideia de haver uma escrita feminina. Exatamente. Isso irrita-te? Sim, irrita-me um bocadinho. E irrita-me sempre tudo o que soa à condescendência, à desvalorização. E nós continuamos a batalhar para que isso não se verifique. E depois, quando acontecem estas coisas, sentimos... Here we go again. Exatamente. Aqui vamos de novo. Aqui vamos nós outra vez. E foi só muito infeliz, porque acho que no caso até são pessoas bastante intelectualmente capazes e depois isso ainda irrita mais. Intelectualmente capazes. Madalena, as pessoas intelectualmente capazes e evoluídas não podem ser profundamente machistas. E são muitas vezes, sim. Isso então? Sim. Isso tem. Mas deixa-me ainda mais triste que assim seja. Mas pronto, foi um momento infeliz e superei. E eu pergunto se ainda não se perdoa que uma mulher bonita, de bem com o corpo e com o espelho, seja ao mesmo tempo independente, intelectual, inteligente e bem-sucedida enquanto escritora e cronista. É aí que dói? É aí que dói em quem critica? Sim, eu acho que aí pode doer bastante. Embora, lá está, eu sou como sou, por acaso não tenho uma corcunda, não sou horrorosa mas lá está, o ponto foi o aspecto físico, foi outra coisa ainda mais que achei mais triste mas pronto, foi uma parvoíce que se disse, mas que é a questão de quase não poder sorrir depois de ter passado por um caso de violência que é completamente absurdo, é o mito da vítima ideal, isso não existe. Procurar a vítima ideal tem de estar cabisbaixa. Um rosto. Exatamente. Para quem passou por isso, como se desvalidando o que viveste. Exatamente. Mas aí podia ser por ser bonita, já houve escritoras que foi por ser supostamente feia, mas sempre na questão do aspecto físico, ou seja, é uma coisa de facto de que as mulheres escritoras não se estão a conseguir livrar e eu espero que aconteça, que não demore muito para que consigam livrar-se disso. E como se a alegria também não fosse um predicado, não é? Sim. Trabalho precioso sim, também do mundo intelectual. Sim, exatamente. Esse aí também é aquele lado que o intelectual tem de ser de uma certa maneira, que quem escreve tem de ser sorumbático. Depressivo. Sim. sim. Pois, ainda tem que se desconstruir muito, principalmente sobre as mulheres. Sem dúvida, sim. Eu agora tenho um áudio para tu ouvires e depois vamos continuar. Pode ser? Pode ser. Querida Madalena, em primeiro lugar, um grande beijinho aqui da cidade invicta, que hoje já está mais fresca. Em primeiro lugar, ou em segundo dos primeiros lugares, um grande beijinho. Um beijinho ao Bernardo também, por me ter desafiado a deixar-te esta mensagem. Eu começo por dizer que a forma como eu e a Madalena nos encontramos foi cheia de abençoadas coincidências. A Madalena, quando me chegou o seu livro às mãos e começamos a conversar, eu percebi que, na verdade, ela tinha tido uma relação terapêutica e intelectual com uma das pessoas também muito importantes na minha vida, que era o professor Gabriel Pereira Bastos, que era uma das grandes figuras da psicanálise em Portugal. E, portanto, se a leitura do seu Leme já me tinha impactado, esta coincidência quase biográfica ainda me impactou mais. Ora bem, vamos à Madalena. Madalena, é uma maravilha ver-te crescer.
Isto parece uma coisa muito maternal, e é. A coisa que mais me impressionou, e eu tive a oportunidade já de dizer isto, quando li o teu primeiro livro, e agora tenho-te seguido através das crónicas, é um certo ato de coragem absoluto de atravessar o fantasma, a dor, a dureza, sem ser moralista. E isso é verdadeiramente aquilo que se chama, na terapia lacaniana, o atravessamento do fantasma. Ou seja, é uma mulher que se deixou na coragem de atravessar o seu fantasma e com isso produz um texto luzidio, límpido, em que a própria linguagem é uma janela para o mundo e não uma cortina de efeitos para o mundo. E por isso talvez ela seja tão boa cronista. Há uma clareza na forma como ela vê as coisas, que é muito dela, e que mesmo quando é ácida, tem sempre um traço de ternura. Ela é a única pessoa que me faz rir de mim própria quando me chama, numa crónica muito linda que ela tem sobre o school, que me fez rir até às lágrimas, porque também eu uso tote bags, também eu fumo tabaco de enrolar, também eu frequento os sítios cool e ando de alpercatas. Há uma força na Madalena que vem possivelmente da sua assunção de fragilidade e, portanto, só posso querer ver a Madalena crescer na literatura e como mulher. E a grande pergunta, ou desafio que eu lhe coloco é: Madalena, tu que és uma criança que atravessou a infância e que atravessou a infância na idade adulta para chegar, apesar de tudo, luminosa a este lado, para quando a escrita para a infância? Pois é, acabámos de ouvir a artista plástica, escritora e atriz Marta Bernardes, que da cidade do Porto fala das abençoadas coincidências que a juntou, da admiração que tem por si e de como atravessa com coragem o fantasma da dor no seu livro, sem cair nas armadilhas do moralismo, como já falámos, e como é capaz de juntar a acidez com a ternura, sem desmerecer o seu humor e o sarcasmo, esse adorável sarcasmo a olhar o mundo. E deixa uma pergunta que talvez abra outras janelas literárias. Vamos ouvir a resposta da Madalena na segunda parte desta conversa, onde quer falar de processos de escrita, do novo romance que vem aí, dos retiros que têm acontecido e, quem sabe, de amor, de solidão, de amizade e do que mais surgir. Isto além das músicas que acompanham a Madalena, o texto que trouxe para ler e as várias sugestões culturais que tem para partilhar. Tudo isto e mais para ouvirem a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.